Começando a gravação do treinamento de cadastro do financeiro. Primeira vez que vai acessar o sistema, possivelmente vai aparecer essa tela aqui, do TOTS News. O que seria esse TOTS News aqui? Ele tem alguns informativos, alguns lembretes aqui, sobre atualizações, reforma tributária. Se você clicar aqui, ele vai direcionar você para uma página, onde vai ter mais informações sobre aquele assunto que você clicou ali. Aqui para a parte de baixo aqui, você vai ter outras informações sobre outros processos, né? Então vai ter um Saiba Mais, como se fosse um blog aqui de informações. E aqui embaixo tem alguns videozinhos de how-to. O que seria isso? Vídeos rápidos de demonstrações de alguns processos. Então, quando você abre, ele traz esse TOTS News aqui. Caso não queira trazer o TOTS News, tem a possibilidade de vir aqui nessa casinha aqui, clicar aqui, TOTS News. Aí, eu vou ativar ele para poder eu conseguir hibernar aqui para mostrar para você. Ó. Cliquei na casinha hibernar. Na hora que eu coloco para hibernar, eu tenho a possibilidade de deixar 90 dias aqui, sem ficar aparecendo esse TOTS News toda hora. Dependendo muito de cada usuário, vai achar que não é necessário ficar aparecendo isso aqui. Aí já vai aparecer diretamente no sistema. Para acessar o módulo financeiro, nós vamos aqui nesse menu, Back-Office, Gestão Financeira. E cada usuário só vai ter acesso ao módulo que for tiver perfil para ele. Então, pode ser que ele acesse só o financeiro, acesse só o compras, o outro acesse fiscal, compras e financeiro. Isso vai depender muito de cada cenário. Aqui no sistema, a parte de cadastro está nessa aba aqui, cadastro, onde tem todos os cadastros pertinentes. E o único item que está fora dessa parte aqui são as movimentações bancárias aqui. Nós temos aqui o cadastro de bancos, agentes, contas correntes e contas caixas. Vamos partir aqui do início, então nós temos aqui cadastro. Nós temos aqui cliente fornecedor, que é um cadastro que nós fazemos no sistema. Colocar o filtro. Esse filtro aqui é para trazer na tela aquilo que você quer visualizar. Então, nós podemos ter um filtro aqui por CNPJ, podemos ter um filtro aqui por uma fantasia, podemos ter um filtro aqui por razão social. Aí, essa informação que você coloca ali vai ser o que vai trazer na tela para você. Vou clicar aqui em executar, eu trouxe todos. Então, vai ter vários cadastros aqui. Tem alguns cadastros que já foram feitos ontem. Como exemplo, aqui tem um cadastro que o Wendel fez, que o Miguel fez, que a Lana fez, que foram cadastros que foram feitos ontem de alguns fornecedores. Essa tela, por si só, ela acaba se tornando um relatório. Por quê? Eu tenho o nome fantasia, razão social, CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. Se eu vim aqui para frente, aqui, eu tenho os dados de endereço desses fornecedores, eu tenho CEP, telefone, se tiver e-mail, vai ter e-mail aqui. Então, eu tenho vários cenários aqui desse cadastro aqui. Se eu quiser, eu posso clicar 2 vezes e editar esse cadastro. Ele abre para que eu possa fazer a edição desse cadastro. Ô, Thiago, só uma Sim. dúvida aqui agora. Essa tela ela serve como um relatório. Se eu quiser imprimir ela, como que eu faço? Aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso montar o layout que eu tenho um botão de exportar. Aí eu exporto em PDF, em XLS, o que eu achar interessante aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Vou colocar um layout aqui, com menos colunas. Ó, vou ocultar algumas informações aqui que eu não preciso. Para deixar com menos informações ali. Só para exportar para mostrar para vocês. E todas as telas, Alexandre, que tem esse formato aqui no sistema, ela tem essa possibilidade. Eu posso fazer também por aqui, ó. Posso vir aqui e desmarcar aquilo que eu não quero. Fax também não interessa, caixa postal também não. Ok. Então, quando eu clicar aqui, eu vou ter menos informações aqui. Aí eu posso vir aqui e posso exportar para o XLSX. Aí dou um avançar, escolho na minha máquina onde eu quero salvar. Ele salvou. Pergunta se eu quero abrir, se eu quiser abrir, ele abre para mim. E da maneira que ele estiver lá no layout, ele traz aqui para mim, no Excel, automaticamente.
Para se eu quiser. Oi, falhou. Alexandre? Exporta em PDF, para eu ver como exporta em PDF. Ah, tá. Aqui eu posso vir aqui. Ele não sai um relatório como cabeçalho, o logo da instituição, aquelas coisas, né? Posso ter relatórios também padrões que saem esse aqui. Eu digo assim, é que às vezes na tela da visão você já vai ali exporta o que você precisa, já tem. Mas tem alguns relatórios padrões que pode ser também exportado com logo, com cabeçalho. Aqui, no caso, ele ficou meio apertado aqui, por isso que naquela tela ali eu acho interessante no Excel. Você consegue abrir aqui as informações do Excel. Mas tem outros relatórios padrões, Alexandre, que sai com a logo, que sai mais bonitinho, com as Tá, informações de cabeçalho. não entendi. Aí aqui eu vou dar 2 cliques para poder editar esse cadastro, para mostrar para vocês. Ele abriu do lado de cá, deixa eu colocar para esse lado aí. Então, aqui, o que eu tenho de informação aqui, ó? Eu tenho o nome fantasia, eu tenho razão social. Nessa parte aqui, Thomas, eu sempre coloco ambos. Por que eu coloco ambos aqui? Porque eu posso estar comprando desse fornecedor e em algum momento posso ter uma devolução de compra. E quando eu faço a devolução de compra, ele acaba se tornando um cliente meu, porque ou ele me dá o dinheiro de volta, ou ele fatura outra nota e eu vinculo com o crédito dessa devolução. Por isso que aqui nesse cenário aqui eu sempre uso como ambos. Aqui eu coloco pessoa física ou jurídica. Se colocar pessoa física, eu tenho esses dados aqui que eu posso preencher. Pessoa jurídica não precisa colocar esses dados. Aí eu coloco CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal. Eu tenho o endereço aqui desse fornecedor. E aqui eu tenho o tipo dele. Qual que é o tipo dele? Ele é fornecedor, ele é cliente, ele é funcionário, ele pode ser algum público também. Então, aqui é mais para poder fazer um filtro depois. Por mais que aqui está como ambos, esse cadastro principal ele é de fornecedor. Aí, aqui do lado esquerdo, eu tenho a possibilidade de colocar contatos do Clifor. O que seria esse contato do Clifor? Eu posso colocar um vendedor, posso colocar o gerente de vendas, posso colocar o financeiro da empresa. Certo, Thiago. Eu vou perguntar mais uma vez, a gente já perguntou, já falando sobre isso. O sistema não dá nenhuma opção de eu digitar apenas o CNPJ do fornecedor e já trazer as informações dele já completo, não, né? Hoje tem gratuitamente 20 consultas mês. 20 Ó, vou consultas clicar. mês. Isso, vou clicar aqui para a gente fazer um cadastro novo. Você tem um CNPJ de fornecedor aí? Um minutinho, deixa eu ver quais você já tem aqui. Deixa eu puxar a barrinha para o lado aqui. Peraí, só um minutinho. O sistema vai dar se eu já tiver cadastrado, né? Se já tiver cadastrado, ele não vai deixar salvar. Olhando por cima aqui, MedLimp já tem. Atacadão já tem. Saída. Mais linha aqui, né? Novo. É isso? Me Até passa seu N10, que eu vou acompanhando você, que aí eu vou falando, você pode ir fazendo. meia três oito 399 612. Maravilha. Aí, só ali no Ndesk, tem um alto-falante ali, só desativa aí para não dar duplicidade. Aqui, ó. Isso, esse aqui é. Ficou meio pesado aqui agora. Esse aqui, ó. Isso.
Deixa eu voltar para sua tela aqui. Maravilha. Não desativou ainda. Só clicar. Isso, desativou agora. Agora pode minimizar. Isso, agora clica ali no maisinho. Aí o que você precisa colocar na hora que você clicar no maisinho? A classificação, a categoria e o CNPJ. Então, a classificação vai ser Agos, categoria pessoa jurídica e CNPJ para digitar aí dentro. Pode digitar sem ponto, na hora que você der um tab, ele formata. Aí você vai sempre usar esse botãozinho da direita aqui para poder trazer os dados. Porque esse aqui ele consulta, mas não traz os dados, ele só valida. Então, sempre você vai usar esse aqui. Pode clicar. Ele vai ser pessoa jurídica, pode avançar. Aquele ele já puxa o CNPJ, pode avançar. Ó, ele já excedeu o limite das consultas, porque o pessoal cadastrou ontem, fez ontem alguns cadastros dos fornecedores. Mas no vídeo que a gente fez ontem, eu mostrei esse passo a passo, e depois o Alexandre vai disponibilizar, pode ter essa informação também, como é que funciona. Tá. No caso, como eu não consigo puxar, eu posso só apenas validar, né? Não, aí no caso você consegue fazer manual. Você colocar os dados manuais aí desse fornecedor, nome, razão social. Aí a regra que nós colocamos ontem foi que tudo maiúsculo, os cadastros, sem acentuação e sem caractere especial. Como está na nota? É tudo Pode abreviado. ser. Inscrição municipal não tem os dados. Aí o tipo, né? Se ele é cliente ou se ele é fornecedor. Tipo, fornecedor, digita aqui, é isso? Não, aí você pode apaga esse, por favor, vai nos 3 pontinhos ali no final. Sempre quando você tiver um cadastro, pode clicar nos 3 pontinhos, que ele aparece o cadastro para você selecionar. Ah, tá, número 1. Pode dar um OK. Aí coloca ali o CEP, né? Bom dia. Aí é o tipo, se for rua, travessa. Ele não puxa automático. Se você colocar avenida, ele puxa. Rua ou avenida. Aí nesse cadastro, tem alguns cadastros que são cadastros padrões, que talvez ele não está tudo maiúsculo, né? Isso. Clica nos 3 pontinhos ali, só para poder trazer. Está com alguma... Dois. 981 55 0327. E-mail 2 981 55 0327. Se inscreva. 46. Sim. As informações aqui para ser repetido, certo? Não, né? Não, não é obrigatório, não. Aí é interessante colocar, nesse caso aí, nessa tela principal, colocar um e-mail administrativo e contato administrativo. Por quê? Gerente, financeiro, fiscal, vendedor, representante, é interessante colocar no contato do Clifor. Mas aí seria mais para o compra, né? Porque aqui na nota fiscal mesmo não vem essas informações. Isso, quando seria chega mais aqui para ele. mim no financeiro. Porque vamos supor que você tem alguma situação para resolver com a parte financeira sobre boleto. Então, aí não vai ser nesse caso aqui que vai colocar os dados do financeiro, vai ser no contato do Clifor. Aí pode dar um salvar. Quando você salvar, do lado esquerdo, você vai verificar que ele vai habilitar várias informações.
Aí você pode observar que do lado esquerdo ali, no terceiro ícone de cima para baixo, tem assim, contato do Clifor. Isso. Aí você pode clicar no mais. Então, vamos supor que você tem um contato do financeiro, do gerente, da parte fiscal, para poder verificar um erro de boleto, uma coisinha assim. Você pode colocar esses dados aqui. Entendi. O contador do fornecedor, você pode colocar representante. Então, você pode colocar aqui. Imaginando que isso aqui é como se fosse uma agenda. Vai ficar tudo centralizado desse fornecedor dentro desse cadastro. Entendi. Aí pode cancelar. Do lado esquerdo ali, você tem ali dados bancários. Aqui assim. Isso. Então, aqui na parte de cima, você pode cadastrar todos os dados bancários desse fornecedor. Clica no maisinho ali, por favor. Isso. Você pode falar que você paga ele com boleto. Você pode falar que você paga ele com TED, com PIX, com DOC. Então, aqui, você vai colocar uma descrição. Então, exemplo que você queira colocar que você paga ele com boleto. Aí, aqui embaixo, você vai colocar o tipo. Aqui você tem o tipo de cobrança do boleto. Mas você poderia ter um DOC, você poderia ter um TED, você poderia ter um FGTS, você poderia ter um Pix QR Code. Então, esse aqui, você coloca isso aqui por quê? Um exemplo, você coloca aqui boleto, você vai salvar esses dados aqui. No momento que você for fazer o KNAB de pagamento, que você lançou o título a pagar, vinculou o boleto no título e você vai mandar para o banco esse KNAB de pagamento. Ele pega essas informações aqui, com o código de barra que está lá do boleto, e manda para o banco para poder fazer o pagamento. Quando você, vamos supor que esse fornecedor aqui, ele também, você consiga pagar ele no Pix. Então, você vai colocar aqui, ó, descrição Pix, CNPJ. Aqui você vai colocar Pix transferência. Eu vou copiar o CNPJ dele aqui e vou vir aqui no tipo. Vou colocar CNPJ, pode ser várias chaves, né? Uhum. E aqui na frente eu vou colocar o CNPJ dele. Então, eu posso ter vários meios de pagamento dos dados bancários para esse fornecedor. Aí, o que eu faço aqui embaixo? Clico no maisinho para colocar o padrão. Quando ele é fornecedor, eu coloco para ele poder pagar sempre em boleto. Maravilha. O que vai acontecer? Quando der entrada na nota, ele vai gerar o título financeiro e o dados bancários dele lá vai ser boleto. Aí, o financeiro vai e bipa o código de barra para vincular naquele título. Vamos supor que aconteceu algum problema com o boleto e o fornecedor fala assim, ó, não me paga no boleto desse título não, me paga no Pix. Se você tiver o Pix dele aqui, igual está cadastrado ali, você só vai lá no título financeiro e você altera de boleto para Pix. Quando gerar esse valor para o banco, ele já leva o Pix ao invés de boleto. Ok. Então, esses são os dados que a gente coloca no cadastro do cliente fornecedor. Aqui do lado esquerdo é a informativo. O que seria? Movimento. O que teve de movimentações para esse fornecedor? Vai aparecer aqui. Então, é bacana que em nenhuma tela você consegue ver todas as informações de movimentações que teve para ele. De entrada de notas, se teve alguma devolução. Você vai conseguir ver nessa tela aqui todas as movimentações. E aqui as movimentações de lançamento financeiro. Então, é bacana que você tenha centralizado também essas informações. Então, todos os títulos financeiros que tiver para esse fornecedor, ele vai estar aparecendo aqui. E você consegue filtrar esses títulos de acordo com a sua necessidade. Depois pode filtrar, eu quero ver desse fornecedor aqui, mas eu quero ver os que estão vencidos, ou que estão baixados, e aqui você pode criar outros filtros para poder trazer. Certo. No cadastro do cliente fornecedor, também, você tem a possibilidade de colocar anexos. O que seria esse anexo? Esse íconezinho aqui, ó, que é o repositório de arquivos. Para que serve ele? Vamos supor, você colocar um cartão CNPJ, você colocar um certificado, você colocar uma normativa, né, que às vezes algum selo de qualificação pode pedir para você colocar aqui. Então, exemplo, o fornecedor, ele trabalha com equipamentos do laboratório. Para esse fornecedor, ele precisa ter um certificado ISO 9001 XPTO. Aí ele vai passar esse PDF para você pode colocar aqui esse PDF, de acordo com a necessidade. Isso é bacana que ele vai centralizar também as documentações desse fornecedor. Certo. Mas por contas também, né? Oi?
Mais por compras também. Isso. Aí o compra também consegue ter esses dados aí. E como eu comentei, essa tela aqui é uma tela que você pode fazer um layout para você ocultar aquilo que você não quer. Então, vamos supor, aqui tem várias informações. Eu tava ocultando já algumas coisas. Uhum. Outra coisa que você pode ter aqui é o seguinte, eu quero filtrar aqui um cadastro. Posso vir aqui nesse cadastro e filtrar somente ele. Aí, toda vez que eu entrar e sair, ele vai estar com esse cadastro filtrado. Então, eu sempre me atento, do lado esquerdo aqui, se estiver filtrado, eu desmarco esse íconezinho aqui. Para voltar. Para voltar. Senão, pode correr o risco de eu entrar na tela e falar, não está trazendo as informações. Mas tem uma coisa que está filtrada ali no canto esquerdo embaixo. Ok. Aqui eu consigo clicar nesse íconezinho aqui, ele me dá o total de cadastro que tem aqui, 28. Mas aqui nessa lupa aqui também ele mostra. Aqui nessa lupa, eu tenho a possibilidade de filtrar por alguns campos também. Então, exemplo, se eu quiser filtrar por nome, então, supor que eu queira colocar aqui, eu sempre indico, quando você filtra por uma descrição, você colocar percentual antes e depois e digitar no meio. Por que você coloca percentual antes e depois? Porque você pode digitar uma parte do nome, não precisa ser todo, o sistema já busca para a gente. Então, exemplo, eu vou pegar a indústria, ó, e eu clico em ocultar. Ó, ele vai trazer só o que está em indústria, vem aqui, indústria está no meio, não está no início nem no final. Então, sempre que eu pesquiso por um campo que é descrição, eu sempre coloco percentual antes e depois. Certo. É uma prática já realizada diariamente. Uhum. Aí, aqui também você tem a possibilidade de criar um drill down, ó. Um exemplo, aqui eu vou pegar por cidade, ó. Então, aqui o que tiver cidade, ele vai trazendo aqui para mim as informações, ó. Eu agrupei ele aqui em cima. Eu poderia agrupar por estado também. Posso vir aqui para cima, ó. Então, ele cria um drill down daquela informação, ó. Ah, esse aqui eu não quero dessa forma. Posso voltar para cá sem problema nenhum as informações. Aí aqui, vamos supor que por algum equívoco eu cliquei aqui e ele ordenou pelo nome fantasia. Ele sempre vai ordenar pela coluna que você clicar. Então, cliquei no nome fantasia, ele ficou aqui em ordem alfabética. Ah, quero ordenar por código. Eu clico aqui no código, ele ordena por código. Então, sempre a coluna... né? Isso, é sempre a coluna que você clicou, ele vai ordenar por aquela coluna. Certo. Isso tanto nos cadastros, quanto na questão dos lançamentos financeiros, entre outros, trato de caixa também, ele vai trazer a mesma coisa. Aí, o próximo cadastro que nós vamos verificar agora é o cadastro de tipo de documento. Do lado do cliente fornecedor, pode clicar ali, tipo de documento, fazendo favor. Todos executar. Então, nessa tela aí, ele traz os tipos de documentos padrões que já temos no sistema. Nota fiscal de energia elétrica, fatura de água, MDFE, recibos, adiantamentos, nota fiscal, NFE modelo 55, entre outros ali, se a gente colocar ali para baixo. Se você puxar a barrinha para baixo, tem mais alguns ali para baixo. Se houver a necessidade de você cadastrar um novo, o que você precisa se atentar? Ao último código que foi cadastrado. Então, você clica ali na coluna código, fazendo favor, só para ordenar. Aí você vai lá no final e verifica qual que foi o último. Então, ali nós temos ali o 28, que é o DCTF Web. Se você for cadastrar algum novo, então você vai clicar ali no quadradinho ali no mais, do lado esquerdo lá em cima, isso. Aí você colocaria 29 no código. Aí na descrição, vamos colocar a permuta. Isso. Na parte de baixo da classificação aí, a gente tem que ter um ponto de atenção. Por que o ponto de atenção? Aqui nós temos a questão de previsão, adiantamento, crédito de adiantamento, devolução, nota de crédito, entre outros. Se eu vou fazer um lançamento que ele não tem esses itens, ele não tem classificação. Aí eu posso lançar normalmente. Por quê? Previsão é para fazer uma previsão financeira. Eu não vou conseguir baixar esse título. Adiantamento, quando eu faço um título de adiantamento e baixo ele gera o crédito do adiantamento. Aí, esses outros de baixo aí são devolução de compra, nota de crédito, itens que você já tem
cadastrado ali do lado esquerdo. Se você olhar lá no cadastro, você tem a classificação para cada um desses itens aí. Se for surgir a necessidade de você cadastrar um novo tipo de documento, muito bem provável que ele seja sem classificação. Aí você tem a possibilidade ali no pagar e receber. Como que você vai usar esse tipo de documento? Você mais vai pagar, a receber, ou se vai deixar os dois? Se você colocar só a pagar, você não vai conseguir usar ele no a receber. Se você colocar só a receber, você não vai conseguir usar ele no a pagar. Ou você pode deixar ambos como está aí. Aí, do lado direito, você tem a geração do número de documento. Você tem a opção de definida pelo usuário, então você que vai digitar manualmente, e você pode gerar número de documento sequencial. E esse cobre por referência. Esse aí, o próprio sistema vai gerar automaticamente a numeração. Vou dar um exemplo para você. Você tem ali em cima recibo. Então, vamos supor que o recibo, você tem a questão de não ter numeração do recibo. Aí vai ser número sequencial, porque aí o recibo vai gerar a numeração automática dentro do TOTS. Você não tem a necessidade de você estar criando essa numeração. Aí, na parte de dados adicionais ali em cima e parâmetros, você não precisa preencher nada, porque esse não vai competir para o processo financeiro. É somente a primeira aba mesmo. Então, é o código, descrição, classificação, pagar ou receber e a geração do número de documento. Aí pode dar um OK. Esse cadastro que nós estamos fazendo aqui é um cadastramento de teste, então não tem problema nós estamos cadastrando para poder, depois, no ambiente de produção, a gente colocar os dados reais. Outro cadastro que é pertinente para a gente é o cadastro de natureza orçamentária financeira. Está do lado de direito ali. Isso, esse aí. Pode clicar. Todos executar. Esse cadastro aí é o cadastro de... Tem algumas empresas que chamam de classificação financeira, outros de receita e despesa. Então, esse aí nada mais é o quê? O tipo de despesa e o tipo de receita que você tem em determinado lançamento. Aí já tem alguns casos padrões que a gente disponibiliza, né? Mas é interessante cadastrar de acordo com a necessidade. Na capacitação do compras, a gente já percebeu que a Lana ela vai precisar de alguns cadastros aí, porque não tem aí. Entre outros setores também que vão precisar de alguns cadastros que não tem aí. Esse é um cadastro mais padronizado. De exemplo, para poder fazer esse cadastro, a gente tem o seguinte, ó. A hierarquia, o 1 é receita, o 2 é despesa e o 3 é movimentações bancárias. Então, vamos supor que eu fosse cadastrar rescisão. Rescisão é pagamento de folha. Então, o que eu tenho que me atentar? Qual que é o grupo que está a rescisão? Que é o 202. O último código é o 003. Então, eu teria que cadastrar o 4. Então, clica no mais lá em cima, fazendo favor. Aí, coloca aí 202004. Aí, a descrição, colocar rescisão. Aí, do lado direito, você tem ali a natureza. Isso é muito importante se colocar na natureza correta, senão você não vai conseguir salvar. O 2 é apagar, então tá certo aí. E aí sempre vai ser o analítico quando eu tenho o último cadastro. Se eu colocar esse cadastro, mesmo que seja o último nível, e deixar ele como sintético, ele não deixa eu fazer um lançamento para ele. Aí eu tenho que vir aqui, excluir ele e cadastrar novamente. Esse campo livre é um campo texto que, se você quiser colocar uma observação a mais, pode colocar. Mas, no nosso caso, não teria necessidade no momento. Aí, pode clicar em salvar. Quando você salvar, ele já vai ficar disponível ali, ó. Já ficou disponível ali no grupo. E se você quisesse cadastrar outro, você poderia cadastrar. Vamos supor que você queira cadastrar doações. Então, clica no maisinho, fazendo favor, aí dentro dessa tela mesmo. Aí, coloca 104002, fazendo favor. Isso. Aí você pode escrever aí doações. Vai ser a receber e ele vai ser analítico. Sempre deixa como analítico? Sempre que você tiver o último nível, que é o último que você vai estar utilizando, você vai colocar como analítico. Pode dar um OK? Salva ou OK? Pode dar um OK. Que ele já sai dessa tela. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Maravilha. Alexandre? Oi. Eu vou precisar fazer uma pausa de uns 15 minutinhos, porque
Eu vim para o escritório e acabei deixando meu fonte do meu notebook em casa. A minha esposa já está trazendo aqui para mim. Assim que ela chegar aqui, eu aviso vocês para a gente voltar para a sala, pode ser? Pode ser. Tranquilo para você, Thomas? Léo, Daniel? Positivo. Tranquilo. Aí assim que ela trouxer aqui para mim, eu aviso vocês e volto aqui na sala. Fechou. Então, já vou ficar aqui na sala mesmo. Quando você voltar, a gente está aqui. Combinado, então. Obrigado, pessoal. Até Falou, mais. pessoal.